outros serão muito afetados. Parece que a laranja manda muito para a América. Sim. E o que vai acontecer a princípio? Claro que a princípio, a América não comprou mais, você sobra um monte de produto para cá, a princípio ele vai ter que cair o preço. A gente falou do Drex, né? Falou um pouco aí de questão de arma de fogo, são todos assuntos bem relevantes aí pra galera que quer se preparar. Eu ando vendo aí vários cenários que podem se desenrolar e levam até uma certa urgência da gente se manter preparado. Igual eu falei aí que eu fui no supermercado essa semana, por incrível que pareça, eu vejo que isso já tá ficando até no dia a dia do pessoal mesmo. O caixa do supermercado, fiz uma brincadeira com ele a respeito de valores, né? Os valores estão muito absurdos. Se pegar dos últimos 3 anos para cá, as coisas subiram muito de preço, né? Principalmente no supermercado aí. Assusta de ver o quanto que subiu. E aí eu fiz uma brincadeira com o caixa e ele falou: não, mas você tá certo de estocar, porque o caixa do supermercado, o menino falou, porque é bem provável que chegue até faltar alimento aí se o negócio continuar do jeito que tá. O que você acha a respeito disso? Assim, eu acho que ele tá se referindo à situação, né? Eu não entrei em maiores detalhes com ele, a gente estava meio com pressa, mas eu tenho essa visão também de que a gente está correndo sério risco na nossa economia, inclusive de produtores do agro pararem de produzir, porque não vão mais conseguir exportar. Já tá acontecendo, na né? verdade. Então, assim, o que eu falo pra galera do canal é o seguinte: mas se não exportar, a alimentação vai ficar mais barata aqui. Não vai. Pode até ficar na primeira safra, né? Igual eu tava vendo ali, tem uma região ali, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu até compartilhei o vídeo desse cara. Ele falando que ali é o polo de produção de manga e de alguma outra coisa, que só de manga eles tinham 250 mil toneladas, né, que tá para ser colhido agora, que já tinha venda feita para o exterior, isso era tudo para exportação, e que isso não vai ser exportado. Sim. Porque a galera acha que o mercado vai se inundar de manga e que vai ficar de graça. Não, muitas vezes aquilo vai estragar no pé. Porque o custo de, às vezes, você colher aquilo para vender e transportar e vender num custo muito barato, nem compensa ele transforma em adubo. Nem compensa você colher. Sim. Você acha que a gente está correndo um risco aí realmente de ter de novo uma superinflação, de ter players aí do agro saindo da produção agrícola porque não vão mais conseguir exportar com essa taxa, com essa guerra? Fala um pouquinho pra gente. É que a gente tá acostumado com a superinflação da década de 80, mas dentro dos parâmetros que o Plano Real trouxe pro Brasil, a gente já tá numa superinflação. Pouco antes da pandemia, eu ia comprar, às vezes no final de semana, comprar um franguinho assado de padaria, quem que não comprava, né? Sim. Eu pagava R$15, paguei 47 agora. Tá 50 pau. É mais de 3 vezes o preço. Exatamente. Pô, da pandemia pra cá, já é uma superinflação. Sim. Isso é 3 vezes de aumento de preço em 5 anos, vamos colocar isso aí. Isso é admissível na Europa. O ganho das pessoas não aumentou 3 vezes. 10 por 15%, quanto mais 3 vezes. Né? Então a gente já tá numa situação de hiperinflação, se considerar o cenário pós Plano Real. Né? Alguns produtos aí subiram absurdamente. Sobre essa questão do pessoal que tá sonhando, não, mas é bom. Pelo seguinte, tem produtos, gente, que a América não é o... A gente tem muitos produtos que a gente manda, por exemplo, pra China, pra Europa, pra Península Arábica. Então tem alguns produtos, por exemplo, que o Brasil tem, que 80% da exportação é Europa. Sim. Então, 20% são outros países, incluindo nesses outros países a América. Então, tem alguns produtos que não serão tão afetados. Outros serão muito afetados. Parece que a laranja manda muito para a América. Sim. E o que vai acontecer a princípio? Claro que a princípio, a América não comprou mais. Você sobra um monte de produto para cá, a princípio ele vai ter que cair o preço. Só que a América tem 300 milhões de habitantes. Então a gente está abastecendo o mercado interno, mas, por exemplo, o mercado da América. São 500 milhões de pessoas. Sim. A produção de 500 milhões de pessoas, se eu redirecionar ela para as 200 milhões do Brasil, não dá. Né? Mais que metade dessas empresas vão fechar.
Sim. Porque eu não tenho comércio para todo mundo. Então, o que vai acontecer? A princípio, claro, na primeira safra, como você bem falou, é provável que tenha uma diminuição de preço, só que se isso se persistir por muito tempo, muitas empresas vão fechar, e na hora que esse comércio reestabelecer, como é que eu venço essa inércia para começar a produzir de novo? Porque a inércia para esse tipo de produção é muito grande. Sim. Então, eu levo muito tempo para preparar toda a estrutura que eu preciso para começar a produzir. E lembrando que eu não planto hoje para colher amanhã. Sim. Então você tem produtos que é de 1 ano. Sim. Você vai ou de ser que 9 meses, ou de 6 meses que seja. Mas que, por exemplo, que eu vou plantar agora para colher, vamos supor, daqui 9 meses. Então você tem uma inércia muito grande para movimentar isso. Então o que vai acontecer? Na hora que restabelecer a normalidade, o preço explode. Porque entre vender no Brasil em real e vender em dólar para os Estados Unidos, eu prefiro mandar em dólar para lá. O que vai acontecer? Desabastecimento interno. Se o mercado interno está desabastecido, o que acontece com o preço? Explode. Sim. Simples assim. Então isso tende a acontecer com laranja, com carne. A laranja saiu da taxação, então não deve acontecer. Mas com carne e outros produtos. Então a tendência é essa. O governo deveria ter negociado isso, não fez. Do ponto de vista de negociação com mercados externos, a gente tem um dos governos mais incompetentes da história desse país. Então a situação é ruim. A gente já tem um país que não exporta. Que exporta é só o agronegócio e a Embraer, praticamente. Sim. A gente não exporta. A gente só produz para o mercado interno. A gente não consegue aumentar a produtividade. Porque aumentar a produtividade, eu preciso de investimento. Para ter investimento, eu preciso de poupança. O brasileiro não poupa. Por quê? Lembra do spread bancário que a gente já falou no começo? O spread bancário é um dos piores do mundo. Então o brasileiro não poupa. Se não tem poupança, o dinheiro para investimento vem muito caro. Sim. Né? Aí eu quero investir para produzir, para eu ser superavitário e não deficitário. Eu quero exportar, eu quero mandar para fora. Mas para eu começar a evoluir a minha indústria, o Brasil está produzindo alguma coisa? Nada. Então, para eu desenvolver a indústria, eu tenho que importar. Então, se eu começar a desenvolver a indústria, obrigatoriamente eu tenho que ficar deficitário. Saldo da balança, exatamente. Você entendeu? Exatamente. Então, isso que o pessoal não tá entendendo, aí o pessoal fala assim, o Brasil não tem jeito. Gente, o Brasil tá todo errado. Você arrumar algo que tá todo errado é muito fácil. Qualquer coisa que você mexer, melhora. É que vocês votaram em bandidos que não têm a menor intenção de melhorar o Brasil. E mesmo que tivessem, não teriam nem capacidade, nem capacidade. Você bota o Haddad de ministro da Economia, né? Aí você bota, desculpa. Brincadeira, né? Desculpa. Brincadeira. Mas mesmo nesses termos, se você conversar com o próprio Bolsonaro sobre qualquer área, sobre educação, sobre economia, ele é muito fraco em qualquer uma dessas áreas. Ele não vai conseguir melhorar. O próprio Paulo Guedes fez besteira. A tática do Paulo Guedes de diminuir, de desvalorizar a nossa moeda para vender as reservas de dólar foi estúpida. Essa estratégia dele. E eles que passaram o Pix também, né? Na verdade foi o Temer, né? Quem começou isso aí foi o Temer. Mas passou ali, né? Passou Talvez ali. pudesse demorar um pouquinho mais, né? Qualquer tempo a mais ali era bem-vindo. Mas o Temer, pelo menos, ainda nos deu a Marcela Temer de primeira-dama. Já foi um ganho para esse país, né? Léo, além da questão econômica aí, que eu tô total com você, eu acredito até que, assim, muita gente não entende. Eu não tenho como afirmar isso 100%, tá? Porque eu nunca peguei para estudar ali o caso mesmo, mas eu acho que tem, sabendo as dimensões de uma operação grande do agro, preço de colhedeira, desses maquinários que chegam a 40, 60 milhões, uma colhedeira, eu acho que existem operações que nem se financiariam se não fosse para exportação, para ganhar em dólar e para atender esse mercado. Então muita gente até fala brincando assim, sei lá, o cara vai no Mercadão Municipal aqui de São Paulo, vê aquelas frutas cara, bonita, gigante, fala, o brasileiro fica com o resto da produção. Sim, porque esse produtor só existe para exportar. Por causa do mercado porque externo. Ele tá ganhando em dólar. Então, assim, a gente fica com, sei lá, 10% da produção do cara, 90% vai embora. E é óbvio que ele vai mandar para quem tá pagando mais o melhor produto, né? Então, assim, quem de nós não faria isso? A gente só consegue consumir essa laranja baratinha, que às vezes você compra saco e final de feira, e todo mundo tem acesso, né? Porque o americano tá pagando bem caro nela e tá comprando de monte, né? Ou a banana, ou enfim, né? E sem esse cara, essa grande operação, né? Que a gente... Você conhece isso com certeza, você trabalha em indústria, custo marginal, né? Quanto mais eu produzo de um bem, menor vai caindo o preço da unidade do custo daquele bem que eu tô produzindo. Então,
se o produtor passar, mesmo que ele continue na operação, mas ele passar a produzir em menor escala, obviamente o custo dele vai aumentar e o preço no varejo para o consumidor final aí também vai aumentar. Mas saindo um pouco da economia agora... E se o governo não cobrar tanto imposto, vale a pena você vender aqui, porque você mandar para os Estados Unidos tem um custo de transporte alto. Altíssimo. Então, se o governo não cobrar tanto imposto, vale a pena, inclusive, vender aqui no mercado nacional e esse produto bonito, esse produto chegar melhor, aqui, ser barato. né? Ser barato aqui para o brasileiro também. Sim, eu acho que mais do que questão de custo de produção, a grande barreira no Brasil é o próprio Estado, é o governo. É a questão... Mas é o brasileiro primeiro. O brasileiro tem que parar de querer ser tutorado. Exatamente. O brasileiro ele tem que primeiro buscar garantir a sua liberdade. Sim. Eu falo isso. Quando você liga a TV e aparece lá indicação... Como é que é? Classificação indicativa. 12 anos. Primeiro, quem decide o que meu filho vai assistir ou não sou eu. Exatamente. Tá? Só de aparecer aquilo na TV, tem um custo pra você. Porque tem uma agência que classifica todos os filmes, séries, etc. E a gente tá pagando por essa agência só pra aparecer um número na tela antes de começar um programa. Isso tem um custo. Eu quero que tire isso. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena, mas eu quero que tire. Tá? Eu decido as coisas da minha casa. Não precisa o Estado me dizer o que é adequado ou não pra mim. Só que o brasileiro ligou, mas aí eu não vou saber se o programa é adequado ou não. Deixa eu falar em uma coisa chamada internet, filho. Pô, qualquer coisa hoje sai na internet, se é bom, se é não, se tem nudez, se tem violência. Só que o brasileiro é preguiçoso, ele não gosta de ter responsabilidade sobre as coisas, ele quer que a escola, que a TV eduque o filho dele, ele não quer ter responsabilidade sobre o próprio filho, só que isso tem custo, tudo bem, só que isso tem custo. E quando isso vem de graça do Estado, igual essa classificação indicativa, eu falo, não tem nada mais caro do que o que é de graça pelo Estado. Isso é a coisa mais cara que tem. Que sempre, inicialmente, é te vendido como solução, como algo benéfico, né? Sim, exatamente. Então é o Brasil, é o governo tendo que cuidar de tudo pra gente. Você vai no sul, não pode ter sal na mesa do restaurante, porque o sal faz mal. Eles tentaram proibir no Brasil também. Então, gente, se eu quiser morrer de pressão alta, é problema meu, ninguém tá nada a ver com isso. Eu não uso o SUS. E mesmo que usasse, né? Sei lá, enfim... mas essa invasão do Estado na liberdade individual, eu acho que é o primeiro grande problema do Brasil, que o brasileiro foi deixando o Estado ir comendo pelas beiradas. Sim. Hoje você tem uma burocracia tão grande para se tornar um empreendedor, seja em qualquer setor, tá, gente? Se você for uma manicure e quiser ser legalizada, você vai ter uma série de como é que se diz? De burocracia que você vai passar, tanto para abrir o CNPJ, ter um endereço fixo, ter isso, ter aquilo, ter alvará do bombeiro, alvará da prefeitura, sei lá, por ser área da saúde, entre aspas, aí, né, que mexe com corte, pode fazer alguma coisa, se não tem fiscalização sanitária, com certeza deve ter esse tipo de coisa, e tudo isso é custo, tudo você paga taxa, tudo demora, tudo tem um fiscal que às vezes quer levar um por fora. Então, assim, o grande problema do Brasil hoje, inicial para mim, eu acho que é primeiro a questão do brasileiro entender o que é liberdade. É a cultura, que eu falo. Brigar pela sua liberdade. A gente foi deixando o Estado cada vez mais ali roubar um pouquinho da nossa liberdade. Hoje a gente quase não tem mais ela, né? E exatamente por essa educação ser feita pelo Estado, por tudo o brasileiro precisa de um Estado babá, né? Que ele nem sabe mais o que é liberdade e o que ele perdeu, o que ele poderia ter, né? Porque hoje ele perde por mais tutela ainda, né? Do Estado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que possam gostar desse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o alerta de notificação para você receber os vídeos assim que eu postar aqui no YouTube. E se você já é inscrito e gosta dos vídeos aqui do canal, você pode se tornar um membro do canal, um membro assinante, e fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde eu disponibilizo vários manuais e arquivos em PDF e tem um contato mais direto, tiro dúvida dos membros assinantes aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, abraço a todos e estejam preparados.